Negociar com margem é uma forma de os traders com capital limitado obterem lucros, ou perdas, significativos. Se você não entender o conceito de margem ou não souber o que fazer quando confrontado com uma chamada de margem do seu corretor, você definitivamente experimentará o choque da explosão da sua conta de negociação. Aqui estão 5 maneiras de evitar uma chamada de margem. 1. Saiba o que é uma chamada de margem. Compreender o que é chamada de margem e como funciona é o primeiro passo para saber como evitá-la. A maioria dos novos traders deseja se concentrar em outros detalhes da negociação, como indicadores técnicos ou padrões gráficos, mas pouca atenção é dada a outros elementos importantes, como requisitos de margem, patrimônio líquido, margem usada, margem livre e níveis de margem. Se você for atingido por uma chamada de margem inesperada, isso geralmente significa que você não tem ideia do que causa uma chamada de margem e está abrindo negociações sem considerar os requisitos de margem. Se este for você, você está fadado ao fracasso como trader. Garantido. Uma chamada de margem ocorre quando o nível de margem da sua conta cai abaixo do nível mínimo exigido. Neste ponto, seu corretor irá notificá-lo e exigir que você deposite mais dinheiro em sua conta para atender aos requisitos de margem mínima. Hoje em dia, esse processo é automatizado, então seu corretor provavelmente irá notificá-lo por e-mail ou mensagem de texto, em vez de receber um telefonema real. 2. Saiba quais são os requisitos de margem antes mesmo de fazer qualquer pedido. Conhecer os requisitos de margem antes de abrir uma negociação é crucial. O conceito de chamada de margem não é muito considerado pela maioria dos traders, especialmente quando estão colocando ordens pendentes com sua corretora. Normalmente, os traders tendem a colocar uma ordem na sua corretora e esta permanece aberta até que o preço limite seja atingido ou até que a ordem pendente expire. Quando você coloca uma ordem pendente, sua conta de negociação não é afetada porque a margem não é aplicada às ordens pendentes. No entanto, isso expõe você ao risco de a ordem pendente ser preenchida automaticamente. Se você não estiver monitorando adequadamente seu nível de margem, quando esse pedido for atendido, isso poderá resultar em uma chamada de margem. Para evitar tal situação, você precisa considerar os requisitos de margem antes de fazer um pedido. Você deve contabilizar o valor da margem que será deduzido da sua margem livre, além de ter alguma margem adicional para que sua negociação tenha algum espaço para respirar. Quando você tem vários pedidos pendentes abertos, pode ficar bastante confuso e, se você não tomar cuidado, esses pedidos podem resultar em uma chamada de margem. Para evitar tal tragédia, é crucial que você entenda os requisitos de margem para cada posição que pretende entrar. 3. Use ordens de stop loss ou trailing stops para evitar chamadas de margem. Se você não sabe o que é uma ordem de stop loss, você está prestes a perder muito dinheiro. Porém, para relembrar, uma ordem de stop loss é basicamente uma ordem de stop enviada ao corretor como uma ordem pendente. Esta ordem é acionada quando o preço se move contra a sua negociação. Por exemplo, se você estivesse comprado em um mini lote em USD JPY a 110,50 e definisse seu stop loss em 109,50. Isso significa que quando para o USD JPY cai para 109,50, sua ordem stop é acionada e sua posição longa é fechada com uma perda de 100 pips ou $100. Se você negociou sem uma ordem de stop loss e o DIP continuou a cair, em algum momento, dependendo de quanto dinheiro você tem em sua conta, você acionará uma chamada de margem. Uma ordem de stop loss ou uma ordem de trailing stop evita que você sofra mais perdas, o que ajuda a evitar uma chamada de margem. 4. Amplie as posições em vez de entrar todas de uma vez.
Outra razão pela qual alguns traders acabam com uma chamada de margem é que eles avaliam mal o movimento dos preços. Por exemplo, você acha que o GBP do USD subiu muito alto e muito rápido e acredita que não há como o preço subir, então você abre uma enorme posição curta. Este tipo de negociação excessivamente confiante aumenta a probabilidade de desencadear uma chamada de margem. Para evitar isto, uma abordagem é construir uma posição comercial, também conhecida como scaling-in. Em vez de negociar com 4 mini-lotes logo de cara, comece com um mini-lote. Em seguida, adicione ou aumente a posição à medida que o preço se move a seu favor. Enquanto continua adicionando novas posições, você também pode começar a mover os stop-loss nas posições anteriores para reduzir perdas potenciais ou até mesmo garantir lucros. A escala de posição pode ajudá-lo a ampliar seus lucros enquanto negocia sem riscos ao combinar todas as posições. Embora isso geralmente signifique que você terá que alocar mais capital para o requisito de margem maior, escalar posições em diferentes níveis de preços e usar diferentes níveis de stop-loss significa que o risco de perdas na negociação é espalhado, o que reduz a probabilidade de uma chamada de margem, quando comparado a abrir uma posição grande de uma só vez. 5. Saiba o que você está fazendo como trader. Não é incomum ouvir falar de traders novatos que são atingidos por uma chamada de margem e não sabem o que diabos aconteceu. Esses traders são o tipo de traders que estão apenas focados em quanto dinheiro podem ganhar e não sabem o que diabos estão fazendo e não entendem totalmente os riscos da negociação. Não seja esse comerciante. A gestão de riscos deve ser sua principal prioridade, não os lucros. A gestão de riscos é um tema importante e é por isso que o abordamos detalhadamente aqui. Conclusão. Portanto, existem 5 maneiras de ajudá-lo a evitar uma chamada de margem. Preste atenção aos pares de moedas que você está negociando e aos seus requisitos de margem. Saiba quando reduzir suas perdas para poder negociar outro dia. Entenda a volatilidade e fique atento a notícias e eventos que possam desencadear picos de volatilidade de preços que possam colocar sua conta em risco de uma chamada de margem. Lembre-se, como trader, você deve sempre priorizar a gestão de riscos em detrimento dos lucros.